Boa tarde. Bom, espero que seja uma tarde muito feliz para todo mundo. É um dia bem gostoso, né? Tá fresquinho, não tá chovendo, não tá aquele calorzão. Então é uma tarde para a gente aproveitar bastante nessa viagem que a gente vai fazer aqui agora, filosófica, científica, religiosa. A gente vai pincelar vários ângulos para entender realmente como conquistar essa tão sonhada felicidade, né? Para que a gente possa encontrar aqui na Terra ainda um equilíbrio emocional, né? Para a gente poder levar a nossa caminhada aí com tranquilidade, cumprindo o nosso dever aqui, né? Então, vamos dar nosso pontapé. Vai haver muitos questionamentos. E ao longo desses questionamentos, né, vocês vão meditando, vão analisando e trazendo depois material para a gente debater e discutir, tá? Nada é rígido, então todo mundo pode falar, participar, porque essa construção de felicidade, ela não pode ser feita de forma individual. Então preste atenção muito nisso, porque ela faz parte, né, dessa questão muito importante. Todo mundo já almoçou, né? Então eu escolhi bastante sobremesas e alguns lanchinhos aí para quem não comeu. Observem bem essas imagens. O que vocês sentem? Dá água na boca, né? Aquele pudim gostoso, aquela caldinha. Por que já começa com essas imagens? Para torturar. Exatamente. Para torturar. Mas na brincadeira é para poder vocês perceberem, né, que o nosso corpo está reagindo a uma imagem. Vocês estão diante do pudim, do brigadeiro, né? Não. Só uma imagem, sem cheiro, né? Sem sabor, intocável. Mas para o nosso cérebro, isso é indiferente. Quando você vê uma imagem que te toca, automaticamente começa a haver um monte de reações no nosso corpo, né? É aquela água na boca que desce assim quando você lembra daquele prato. Estão produzindo, né? Hormônios, substâncias, enzimas, começa aquela descarga de substâncias. E isso é muito importante a gente entender esse mecanismo para a construção da nossa felicidade, tá? A gente vai começar a mergulhar um pouquinho na ciência. Será que somos aquilo que pensamos? A ciência vem levantando essa questão, principalmente a física quântica, né? Ela vem destrinchando essas questões de uma forma mais profunda. O nosso corpo, como a gente pode perceber, reage, né, aos estímulos visuais e às lembranças também, né? Se você escuta uma música, né, que te tocou em algum momento, que está envolvida num momento feliz ou triste, aqueles sentimentos que foram despertados naquele momento são todos trazidos de volta, né? A gente revive aquele momento e é o nosso cérebro trabalhando aí. E aí pode dar tristeza, pode chorar, pode rir, pode dar felicidade, um monte de sentimentos vêm à tona, positivos e negativos, tá? Então, se a gente parar para analisar, realmente parece que somos aquilo que pensamos. Bom, estamos encarnados, né, num mundo material, aonde
as expectativas criadas, né, da própria vida, né, coloca a gente num ritmo. E a felicidade passou a ser uma busca louca e incessante. Algo meio que uma utopia, né? O que é ser feliz? E aí, o mercado, né, capitalista, buscando, né, também ganhar em cima dos nossos sentimentos, da nossa vontade natural de encontrar a felicidade, porque na verdade isso é um sentimento instintivo nosso, de buscar o bem-estar, de buscar a segurança, até biologicamente falando, a perpetuação da nossa espécie. A gente vai procurar locais que nos deem conforto, que nos deem segurança, né? Que a gente não falte comida. Isso tudo está relacionado ao nosso bem-estar. Só que aí, né, a gente está no mercado capitalista e isso foi sendo jogado de uma forma que a gente passou a buscar desesperadamente situações achando que aquilo vai nos dar a sensação de felicidade. Relacionamentos, né? Dinheiro, sensações, né? Adrenalina. O jovem gosta muito da adrenalina e aí busca esportes radicais, busca estar sempre, né, movimentando essas energias. Mas tudo isso aí, na verdade, faz parte da natureza. Por que estamos infelizes? Se tem todas essas coisas aí no nosso dia, a gente pode trabalhar, pode conseguir dinheiro, a gente pode se relacionar, né? A gente está sempre ali vivendo momentos, mas de repente você acha que aquilo ali não está mais bom. E aí a gente vai trocando de pessoas, vai trocando de trabalho, vai trocando de situações, achando que não encontrei minha felicidade aqui, ela deve estar ali. E aí a gente troca como se fosse uma roupa e vai em busca novamente disso. Por quê? Porque na verdade isso aí não tem base para nos dar segurança necessária para encontrar essa felicidade. E aí tem algumas questões. Dificuldade de compreender a dor e a perda, né? Vamos entrar um pouquinho pelo nosso lado psicológico, emocional. A gente tem muita dificuldade de aceitação quando a gente perde algo. E isso geralmente é fruto da nossa expectativa criada, né? Como foi assim jogado pra gente? Que você tem que ter isso, você tem que casar, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter, que é cultural, cria na gente uma expectativa, e aí quando você não consegue realizar aquelas metas, né, vem a frustração. E essa frustração vem da perda daquele controle que nós achamos que teríamos da situação. Vem as dificuldades de relacionamento, né? Quando você acha que o outro tem a obrigação de te dar a felicidade, já está tudo errado, né? Porque você vai passar a cobrar. Se a gente analisar, um relacionamento ele começa em cima de um truque. A pessoa que quer conquistar a outra, ela não vai mostrar os seus lados negativos, né? Nós somos mais ou menos como uns pavões, como os animais, somos animais, né? Instintivos. E aí nós vamos abrir o nosso rabo de pavão lindo, bonito, e só vamos mostrar as coisas boas para o outro, porque quer conquistar o outro. Mas nós somos seres humanos. E aí não dá para manter esse rabo aberto o tempo todo, né? Cansa. E aí você começa a mostrar quem realmente é. Sua personalidade começa a vir à tona. E aí começa a cobrança. Você não era assim. Quando eu te conheci, você era outra pessoa. Você mudou tanto. Ninguém mudou, né? Só estava mostrando aquilo que não era, na verdade. E aí tem essa imposição de padrões, né, que a gente está aí acostumado a ver.
né? Tem que ser fitness ou tem que ser, né? Tem que ter uma carreira, tem que ser... agora tem que ter muitos likes no Instagram, no Facebook. As pessoas estão vivendo a doença, é uma doença agora. Até no sábado estava mostrando que pessoas entram em depressão por causa disso. Porque elas não foram curtidas, está ainda presa naquele mecanismo dessa busca de realização, de ser valorizado, que na verdade é uma carência muito grande que nós temos de atenção. E aí entra o materialismo excessivo, insucesso profissional, que vão gerar depressão, né? Se a gente entrar nesse mecanismo aí fica o pai: não, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, tem que ser isso, tem que ser isso. E aí você vai lá e entra na mecânica, não, você. Mas aí você descobre que aquilo não tem nada a ver com o que você é, com o que você gosta de fazer, né? E aí passa a ser um mau profissional. Vai atender de mau humor, vai atender de forma errada, né? Enquanto você poderia ser um ótimo biólogo, um ótimo enfermeiro, né? Artista. Essa pressão tem que desconstruir, né? Que a gente tem que agora entender realmente qual é o nosso propósito na vida. Os indianos, né, chamam isso de Dharma, né? Nós só estamos felizes se estamos cumprindo o nosso Dharma de vida. O Dharma é o que? É o seu propósito nessa vida. Desse conceito, né, surgiu uma distorção, né? E eles criaram as castas. Não, o sujeito nasceu na família pobre, ele vai ser, como é que eles chamam de o Dalit. Então, Dalit, nasceu Dalit, tem que morrer Dalit. Agora já estão mudando isso. Já de alguns anos para cá, vem se trabalhando essa quebra desses conceitos, que foram distorções. O filho de um Brahma tem que ser um sacerdote também. O comerciante. Só que não é assim, né, que funciona na verdade. Cada um vem com um propósito na vida, tem os seus dons. Os dons, esses devem ser desenvolvidos. Esse é o Dharma da pessoa, né? Aquilo que ela tem, que gosta de fazer com alegria, que sai com naturalidade. Se a criança gosta de cantar, de pintar, de arte, aquele é o Dharma dela. Ela se sente alegre, feliz naquele ambiente. Não tem por que você forçar, não. Você tem que estudar isso, porque tem que ser isso. Que na verdade é a projeção dos pais em cima das suas frustrações de não terem realizado aquilo que gostariam e acham que o filho tem que realizar aquele sonho. E aí a gente passa a cobrar muito do outro, deixando a vida pesada, densa, trazendo frustrações. Olha como está tudo interligado nos comportamentos para gerar a nossa infelicidade. E aí, se a gente não está, né, no nosso Dharma, vai vir a depressão, porque você não está realizando a sua meta de vida. Você não tem como ficar satisfeito estando num ambiente que não é o que você quer. Você não está feliz. Então, identificar realmente o nosso objetivo na vida é muito importante para a nossa felicidade. Isso é um estudo científico, tá? Que mais à frente a gente vai ver. Esse estudo aqui, esse seminário, ele foi baseado há muitos anos numa pesquisa que teve, que saiu na Super Interessante. Se vocês entrarem na internet para buscar Super Interessante, tem uma revista, A Busca da Felicidade. E aí eles pesquisaram muita coisa, o que realmente é isso, esse sentimento, e resolvi trazer ela, inserir dentro do nosso contexto, né, para poder a gente trabalhar isso, que é muito importante para a evolução do ser humano, encontrar esse equilíbrio de ser feliz. Aí vai entrar a biologia. Felicidade é um truque.
as leis que governam a felicidade não foram desenhadas para nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de sobrevivência dos nossos genes a longo prazo. Quem fala isso é o escritor psicológico americano Robert White. Tá? Aí é pura mecânica instintiva. Essa sensação de felicidade de buscar, que a gente tem que correr atrás, né, é um mecanismo da natureza para poder perpetuar os nossos genes da nossa espécie. Então isso é algo químico também. E como é que será que isso influencia no nosso dia a dia? Se é algo químico, né, o nosso cérebro começa a se viciar naquela sensação. Porque a gente, aí você vai com shopping, tem depressão, vai comprar. Aí tem que comprar alguma coisa para ter aquela, ai, consegui isso aqui que eu queria tanto. Não interessa que o cartão vai vir depois. Mas, naquele momento, aquela satisfação de você conseguir aquilo, que aí pode ser em compra de objetos, ou a compulsão por comer, sexo, né? Cada um vai desenvolvendo o seu mecanismo em cima daquilo que lhe dá mais prazer, momentâneo, porque é o truque da natureza, é aquela descarga hormonal que vai te dar, porque nós precisamos do sexo para perpetuar a espécie. Então, aquela explosão vem para te dar prazer e te fazer que você busque novamente aquilo. Mas, quando uma pessoa está depressiva, ela começa a querer toda hora aquela mesma sensação. Aí vai comprar sapatos, colecionar roupas, colecionar pessoas, colecionar, né? Perde seu equilíbrio porque ela quer aquela sensação, aquela explosão hormonal a todo momento, porque ela ainda não descobriu como manter a estabilidade emocional necessária para que ela não dependa dessas explosões hormonais. E aí a gente vai ver que isso tudo vai criar ansiedade e insatisfação, né? A cada vitória vai surgir uma nova necessidade. A gente tem um celular, daqui a pouco sai um modelo novo, e você já está insatisfeito com aquilo ali. Isso aqui já não serve mais, eu preciso daquele aplicativo, daquela memória, daquela que já está no outro. E aí no outro já te parece um pré-histórico. E você vai entrando nessa insatisfação. Agora vai entrar um grande problema que nós temos nos relacionamentos. Nós vimos que essa química toda que a gente tem, a gente está sempre buscando ela. E aí, a gente começa a desenvolver certos dramas de controle, porque a gente quer manter, acha que vai manter o controle de uma situação dominando. E aí a gente começa a desenvolver esses dramas que vão estar ligados nos nossos relacionamentos interpessoais. Tudo está interligado. Quando a gente olha então para os nossos parceiros de jornada na vida, né, a gente passa a cobrar deles que também nos dê satisfação. Isso aqui começa na infância, quando a criança quer a atenção dos pais, né? Todos nós queremos amor, queremos encontrar amor, ser feliz dentro desse amor. Só que como nós somos ainda crianças espirituais, esse amor está muito ligado ainda ao prazer sensorial, muito físico ainda, muito instintivo. E isso vai gerar esses dramas aqui. Então a criança começa ali a disputar a atenção dos pais com o seu trabalho, né, com os irmãos, ou com os próprios parceiros, com a mãe, com o pai.
E ela começa também a entender que se ela fizer certas coisas, ela consegue aquela atenção. Ela quer algo, você diz não. Aí ela vai começar a testar você. Vai pedir de novo. Não. Aí ela se joga no chão. Você diz não. Aí ela pode te chutar a canela. Você diz não. E aí ela vai rolar no chão, ou pode se calar, ou pode correr para o quarto, ficar trancado, escondido. Esses são os dramas de controle que a gente vai começar a desenvolver. A criança que vai partir para a agressão, né, e aí de repente aquela atitude que nós caímos e damos aquilo que ela quer é, opa, isso aqui que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero. E aí ela vai começar a desenvolver o vício nessa atitude. Ela pode se tornar um intimidador, que vai se tornar uma criança agressiva, né, que vai tentar vencer pelo medo e conseguir aquilo que ela quer. O distante, que vai ser aquela criança mais tímida, mais introspectiva, que vai tentar despertar a atenção daquele alvo que ela quer, pela pena ou pela preocupação. Tá tudo bem, fulano, você tá tão calado, tá tão... né? Com isso, ela desperta a nossa atenção. Tem a vítima, né? A vítima é aquela pessoa que, ó vida, ó azar, ela está sempre reclamando de tudo, o mundo conspira contra ela, nada dá certo para ela. Quando a gente fica com pena dela e dá atenção, foi um tadinho, pronto, conseguiu a nossa atenção, e aí ela continua, e toda vez que te encontrar, tá tudo bem? Não, hoje eu não estou, aconteceu isso. Tem um interrogador também, que é um quase intimidador, mas é aquela pessoa que ela está sempre te questionando, nunca nada está bom para ela, e ela impõe um certo medo no outro. Poxa, eu tenho que fazer isso dessa forma, porque senão fulano vai reclamar, né? Eu tenho que cortar o tomate redondo porque ela não gosta do tomate picado. Se eu cortar picado, vai reclamar que está picado. Então são pessoas que difíceis também de lidar, né? Elas querem sempre manter aquele padrão ali, está sempre te interrogando, te questionando, né? Querendo manter dentro de um padrão que ela acha que é o padrão que tem que ser seguido. Tudo isso é gerado pelo medo. É o medo de ficar só, de ficar sem atenção, de ficar isolado e não conseguir o objetivo de ter a atenção dos outros. Energeticamente falando, também tem uma grande mecânica aqui envolvida. Cada vez que ele consegue a nossa atenção, a gente esvazia energia para aquela pessoa. E ela tem aquela sensação de bem-estar. Consegui a atenção dele, tô confortado, tô consolado. E às vezes você está esvaziado, energeticamente falando. Isso acontece muito. Porque aquela energia que está sendo trocada ali não é uma energia saudável. Não é uma energia de amor incondicional, né? De equilíbrio. Não é quando a gente está compartilhando um momento de dor nossa de uma forma que você está expressando uma experiência e buscando soluções para aquilo, é uma outra atitude. Quando você está reclamando daquela situação e achando ela injusta para você. A densidade energética varia muito. Lembrando que a gente está num mundo onde nós somos energia. Matéria não existe na verdade. Lembrando que Einstein já, com a sua fórmula revolucionária, mostrou que matéria é apenas energia condensada. Quando você joga ela naquela fórmula lá e acelera, ela volta a se tornar energia.
Então, nesse momento, nós estamos condensados, mas somos energia. Essa energia está vibrando nos nossos átomos aqui. Isso gera energia, nós estamos trocando energia o tempo todo. Quanto mais densa é essa energia, mais baixa a vibração ela é. E aí, sintonia baixa, você vai ficando mais denso, mais lento. Você não consegue se integrar no movimento da vida, porque você está estacionando. Vocês já leram em algum livro espírita, talvez, a situação dos ovoides, né, que são espíritos que vão perdendo a forma humana? Está muito ligado a isso. O seu pensamento fixo, né, idealizado em algo que ele acha que tem que ter aquela vingança, tem que ter aquela... vai fazendo com que toda a sua energia, né, a velocidade dos seus átomos vão se reduzindo, vão se encapsulando. E aí ele vai se perdendo a identidade com a forma humana, com a vida. E aí vai. É muito importante a gente manter o nosso pensamento sempre arejado, né? Não criarmos posições radicais, fixas, né? Idealizações que você acha que são impossíveis de aceitar, porque isso tudo prejudica nós mesmos, né? Você está entrando numa vibração parada, trancada. O nosso mundo interior é um jardim. Como você está cuidando do seu? Vou trazer para vocês uma experiência que eu vivenciei há muitos anos atrás. Eu fui trabalhar fazer um trabalho social no hospital Albert Schweitzer, com um grupo de HIV. Fui convidado pela assistência social de lá. Aí eu trabalho com massagem Ayurveda, que é uma massagem que trabalha muita saúde, muito equilíbrio de paz, né? E é muito boa para a questão imunológica. E eu fui lá trabalhar com eles e oferecer a massagem Ayurveda para eles. Mas tinha toda a parte também mental, né, de terapia, de conversa, que o hospital oferecia a eles. E aí eu acompanhava e fui participando de alguns. E aí eu pensando numa forma de mostrar para eles, sem falar de religião, né, mas de uma forma positiva, como eles poderiam lidar melhor com aquele momento difícil de estar vivenciando. Isso é muito importante quando a gente fala em felicidade, porque não podemos estar presos, né, a situações que acontecem no nosso dia a dia. Doenças vão vir, acidentes vão acontecer, né? Isso faz parte do nosso ciclo de vida, lidar com essas situações. E aí eu pensei numa dinâmica para poder mostrar isso para eles. Então eu levei algumas folhas com um grande coração puro, desenhado, assim, só o risco do coração. Levei também muita cola colorida, piquei uma plaquinha daquela de EVA preto, piquei todinho em bolinhas pequenininhas, botei um saco e levei um outro saco com pétalas de flores. E aí eu comecei com eles. Olha, eu queria que vocês primeiro pegassem esse desenho do coração e aí usassem essas colas coloridas aqui e como você gostaria que ele fosse, né? Quais são as cores que você gostaria de colocar no seu coração para que você se sentisse feliz? E aí primeiro eu entreguei a cola e eles foram pintando o coração. Aí eu surgiram obras de arte lá. Aí eu peguei o saquinho de EVA preto, né, picadinho, e aí peguei e falei com eles: olha, é muito legal a gente ter no nosso coração essa meta de ver no colorido, né? Mas nós temos que enfrentar as situações negativas do dia a dia.
Então, eu queria que vocês agora lembrassem de todos os momentos negativos que vocês viveram ou estão vivendo, e aí, para cada sentimento, pegasse aqui um pontinho preto e colocasse em cima do coração. Aí fala, não, mas aí vai tampar o colorido, mas faz parte. E aí começaram a colar os pontinhos pretos nos corações. E aí começaram a tampar os seus desenhos. Pois é, né, gente? Tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que está aí. São os nossos, podemos fugir desses pontinhos pretos. Mas será que se a gente encarar de uma outra forma, esses pontinhos pretos não podem ser trabalhados? Vamos pensar então, vocês lembraram dos momentos negativos. Agora tem esse saco aqui, e eu queria que vocês lembrassem de cada momento de alegria, de cada apoio de um amigo, de cada abraço, de cada alegria que tiveram na vida, pegassem uma pétala de rosa, de flor e colocassem aí. E aí eles começaram. E o coração voltou a ficar bonito de novo, agora coberto de pétalas de flores. Muito bem, né? Deu para ver que há um equilíbrio, né? A gente passa pelas situações boas, mas temos muitas situações, né, que acontecem, negativas e positivas. Olha o equilíbrio. Agora, pedir para eles passassem a mão em cima das pétalas. Tá vendo? Você tampou aquele pontinho preto com essa pétala. Mas se você passou a mão, você viu que aquela situação está aí. Não tem como você fugir daquele momento que você viveu. Você viveu ele. Ele está aí, vai ser uma marca para o resto da sua vida. Mas você pode ter ele apenas como um momento de sabedoria, de experiência, e não ficar apegado nele. E aí eles foram, realmente, começou a perceber que as situações acontecem de forma equilibrada. O que vai tornar negativo e positivo é a atenção que nós damos a ele. É como estamos dando o peso, o valor que estamos dando a cada situação. E aí, fiz eles perceberem também que o momento positivo ele é muito mais forte do que o momento negativo. E que na verdade o negativo serve apenas para realçar o positivo. Então foi uma experiência de vida que eu pude ter que enriqueceu muito, enriquece muito a nossa perspectiva de vida. E aí você vai pensando e analisando. E caramba, hoje eu não estou naquele momento que eles estão vivenciando. Estou numa outra posição. Mas amanhã eu posso estar naquela mesma posição. Posso estar vivenciando a dor também. Como vivenciei? Já tive aí a oportunidade de olhar para o outro lado assim, e se eu quero que passe para o outro lado, eu vou ficar aqui. Aí ele, não, fica aí, que você ainda tem que ficar aí mais um tempo aí. Mas essa base, que tanta doutrina, como essa vivência deu, você fica tranquilo. Você está olhando ali, você pode morrer a qualquer momento, mas você não se importa, que não tem mais peso. Você simplesmente entende que, bom, será o que tiver que ser, eu vou aproveitar da forma que tiver que aproveitar. Você tira o peso da situação. Você passa a encarar as situações com outros olhos. Isso é muito importante no nosso dia a dia, porque você vai estar o tempo todo vivenciando isso. Não estamos no mundo celestial. Ainda é aquela transição, dor, prova, expiação. Regeneração também não vai ser nada fácil ainda não. Regeneração é muito trabalho. Muito trabalho que nós precisamos ter ainda. Aí
os cientistas identificaram que existem 3 situações que você pode buscar que darão uma boa estabilidade de felicidade emocional na sua vida. Tem uma mosquinha aqui que ela quer participar. Bom, vamos entender esses 3 elos aqui. Eles entrevistaram muitas pessoas nessa pesquisa. E aí perceberam que esses 3 pontos são muito interligados. Dar significado à vida. Quando você dá significado à sua vida, né, você sai daquele vazio, daquela falta de perspectiva. O que eu estou fazendo nesse mundo? Né? Tem gente que passa a vida toda sem fazer nada, sem buscar os seus sonhos, simplesmente vive de forma parasitária. Dar significado movimenta a sua vida. Começa a trabalhar e aí isso movimenta, você vai atrás, você se realiza ao encontrar esse significado. E eles disseram que não importa se esse significado é numa missão religiosa, né, numa missão social, tem que ser algo que gere prazer, que é outro ponto ali da situação. Se não estiver gerando prazer, esse significado vai ser vazio, tá? Não vai te dar ali aquela estabilidade emocional. E o engajamento. O engajamento vai fazer com que você se empenhe em buscar as ferramentas necessárias que vão dar o significado na sua vida e que vão te dar prazer. E aí, dentro do nosso meio, nós temos muitos exemplos, né? Fora da caridade, numa salvação. E o que isso significa? Dentro dessa pesquisa que eles fizeram, eles identificaram que quando você atravessa uma pessoa à rua, seja um cego, uma senhora, uma criança, esse momento te dá um dia inteiro de prazer. A sensação de dever cumprido, de ter ajudado alguém, faz uma descarga hormonal que vai te manter ali. Pô, você deu um significado à sua vida. Ajudei alguém a atravessar a rua. Aí tá, bom. Se eu não ajudo, ela poderia ter morrido, ser atropelado, né? E essa descarga. Agora, se você passa a fazer isso mais vezes, como vir no asilo e ler livros para as vovós, participar, né, de um bate-papo, fazer uma obra social mais longa, esses níveis de prazer vão se tornando cada vez mais intensos e longos, porque você está dando significado à sua vida, né? Que é tornar a vida do outro um pouco melhor. E isso eles concordaram que é um dos sentimentos mais fortes, a caridade. Quando você faz a vida do outro melhor, te dá uma sensação de alegria e felicidade muito intensa. Você dá significado à sua vida, sente prazer com isso, né? E o engajamento que você passa a ter de vencer as barreiras, de poder estar lá naquele momento, naquele horário, né? Cumprir aquela jornada, né? Organizar o evento, tudo isso exige renúncia de várias coisas, né? Hoje é um domingo à tarde, eu não estou com a minha família. Isso é uma renúncia, né, que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando formas de encontrar equilíbrio, crescimento, para auxiliar o outro também. E aí vem sua recompensa, o seu prazer. Você está dando significado à sua vida. E isso faz com que a gente queira realizar de novo.
ir de novo, e seguir em frente, e se aperfeiçoar. E aí você enxerga na vida, né, um grande manancial de crescimento, de construção, né? Você passa, a cada sorriso que você consegue tirar de uma pessoa, né, aquilo te dá uma paz muito grande, uma sensação de leveza muito grande. Por isso que a gente passa a entender o que é realmente a caridade, a força que ela tem de movimentar, de curar. Por que ela cura? Porque, lembra que a gente falou dos padrões energéticos, né? Da velocidade dos nossos átomos? Quando você está nessa mecânica, você está acelerando, entrando num patamar de vibração superior, porque você está entrando na vibração do amor. E aí, suas células, né, todo o seu sistema passa a vibrar melhor, sua digestão melhora, sua forma de pensar melhora. Você não vê mais por que ter depressão, você não vê mais por que. Você lembra de situações do passado e, caramba, por que eu fiquei chorando? Chorei tanto naquela situação. Você olha assim, cara, começa a rir de você mesmo, dos nossos momentos do passado. À medida que nós vamos amadurecendo, você vai se libertando dessas correntes que estavam presas naquela mecânica do medo. Não, tem que ter isso, tem que ter isso. Você passa a se tornar um gerador próprio da sua própria luz. Se a gente analisar, vamos pensar nesse conceito de energia, né? Aceleração. Aceleração é energia, luz, né? Um espírito evoluído, você, quando ele aparece com médium, geralmente é uma forma de luz. Quase não tem mais corpo. Alguns nem mais forma de corpo, é um ponto de energia, luz. E aí você, caramba, ele não tem mais sombra. Porque sombra temos nós, que ainda estamos voando de forma densa. Então a única forma de a gente encontrar a liberdade é ir acelerando os nossos átomos até um ponto que a nossa luz é própria. Você não depende mais da luz de ninguém. Você não precisa idealizar nada, adorar nada. Você passa a ser o que Jesus falou: eu e o Pai somos um só. Porque você passa a vibrar cada vez mais dentro da vibração divina que nós todos temos, que é pura energia, que é pura luz, que não tem mais sombra, não tem mais densidade. E aí, por onde você olhar, é equilíbrio, é força, é paz, é movimento, é luz. Então vamos começar, né, a entender como dissolver essas barreiras. Precisamos entender a dor. Essa pesquisa deles mostrou também que ser infeliz é preciso. Por que será? Deixa vocês pensarem agora um pouquinho. Eu vou trazer uma velha anedota para vocês pensarem como isso funciona. Quando as coisas estiverem mal, essa aqui não é anedota não, tá? É uma frase do Dalai Lama. Quando as coisas estiverem mal, em vez de se entregar à infelicidade ou tentar apenas minimizar os sintomas, respire fundo e tente descobrir o porquê da situação. Olha quanta sabedoria tem nessa frase. Aí agora eu vou trazer uma anedota. Bom, você está caminhando numa estrada de terra ali, no meio do mato, numa roça. E aí de repente você vê, tem ali um sapo parado no meio da estrada. Ao longe você vê que vem um carro
e aquele sapo vai ser atingido pelo carro. Aí você, poxa, tadinho. E aí ele está lá, o carro está se aproximando e ele não vê o carro, não está nem aí e continua lá parado. E aí você vai com ele. Não quer tocar nele porque tem nojo dele e dá um chutinho nele. E aí ele, mas não sai do lugar. Aí você vai, mas o carro está vindo, você vai empurrando ele. Aí chega um momento que você tem que empurrar com mais vontade para ele sair do caminho da estrada. Pois é, os sapos somos nós. A gente se acomoda muito rapidamente com as coisas, né? Se tiver tudo bom, tá ali, tô aqui, tô descansando, tá uma boa, você fica lá, estacionado, parado, descansando. E aí nós precisamos do estímulo para seguir em frente. O sapo, para ele ali, é só um chute, alguém incomodando ele, tirando ele do lugar. Então ele está enxergando aquilo ali como uma forma negativa. Quem está me chutando, está incomodando, quem está. Mas você sabe que salvou da vida dele. Assim como essa mecânica de vida está salvando a nossa vida, né? A situação difícil que bateu ali, né? A perda do emprego, a perda de algo, está te impulsionando a outras experiências, a outras situações, para tirar você daquela acomodação. Calma, é só para tirar, dar uma sacolejada na gente. Acomodação, né? A gente não pode ficar. Sobre isso, para refletir, eu lembrei de um verso de uma música, né, do início, acho que Baden Powell, que ele diz que é melhor ser alegre que ser triste, mas é preciso um bocado de tristeza para fazer um bom samba, porque não se faz um bom samba sem muita tristeza. Então ele fala o tempo todo que é preciso ser alegre, ele fala muito, e ele coloca isso. É isso que eu lembrei, que a felicidade às vezes serve para fazer uma obra-prima. Exatamente. Essas experiências, né, da nossa vida é que vão te dar sabedoria, porque você está vivenciando a dor, sabe o que ela pode causar, e se você está naquela mecânica de significado, engajamento, prazer, o que acontece? Você não se prende à dor do acontecimento, você a utiliza como ferramenta para movimentar a sua vida e te dar sabedoria para você seguir em frente. Não tem como surgir uma bela canção de amor sem ter passado pela traição, sem ter passado pela superação daquele momento, né? Você vai, às vezes, trazer aquela experiência e buscar ali como aquilo se realizou na sua vida. E aí o que o Dalai Lama fala: tá mal a coisa, para de reclamar, olha, respira e olha por que aquela situação, o que ela quer que você faça, qual é a atitude que você precisa movimentar, modificar no seu interior e precisa realizar. Então a gente precisa desses momentos infelizes, que deixarão de ser infelizes quando você muda a sua perspectiva em cima da situação. Quando você olhar para ela, não, isso aqui é uma ferramenta que Deus está me dando para crescer. Tirou o peso da infelicidade. A situação vai estar lá, mas você não vai olhar para ela com os mesmos olhos. Ela não vai te incomodar, porque você vai entender aquela questão de Deus e o diabo. Se você olhar o diabo com o mesmo poder de Deus, você vai viver uma eterna luta entre os dois lados. Mas quando você entende que esse diabo, né, é apenas um adversário da nossa própria evolução, que é você mesmo, você entende que Deus, na verdade, é a força real, é a luz real, né, que o diabo representa a sombra, que a partir do momento que a sombra deixou de existir, acabou o diabo.
né? Acabou a sombra. Então Deus é a única força realmente real. E aí você olha aquilo com outros olhos. O diabo não pode mais te fazer nada, não pode mais te enfiar o garfinho. Você tirou o poder dele. E essa é uma das mecânicas que os espíritos obsessores usam na gente. Medo. Te mantém no medo, te mantém espetando nos pontos que eles sabem que você ainda não evoluiu, ainda está preso. E aí tenta estimular aquele medo. Se você dá valor a esse medo, né? Se você se permite ter a dualidade do pensamento, que possa existir uma força realmente rivalizando com Deus, você dá poder ao medo e ao diabo, ao obsessor, né? Quando você não dá, não pode mais te fazer nada. Você pode ser torturado, você pode sofrer, como Jesus exemplificou na própria vida dele, martírios terríveis, mas você não se prende àquilo, você não sofre aquilo, porque você está no outro patamar mental. E isso a ciência provou também. Nosso cérebro, ele reage, né? As informações de dor, de medo, elas passam aqui e chegam no hipotálamo. Aqui tem como se fossem duas portas, tá? A porta do prazer é a porta do medo, digamos assim. Toda vez que você dá valor ao medo, não tem perspectiva, não tem significado, não tem fé, a porta fisiológica é mais aberta e as suas sensações de dor chegam mais intensamente ao cérebro. Quando você tem um significado, a porta da fé fecha a porta da dor e você passa a não sentir a dor como ela realmente estaria se representando. E isso está tendo uma palestra da Anete Guimarães, onde uma brincadeira de sala de aula, uma pequena discussão que surgiu dentro de sala de aula, levou ela a encontrar essa conclusão. Havia um grupo de jovens mais céticos, né? Que debochava da parte mais religiosa da sala. E aí, nessa discussão ali filosófica, um grupo debochou de Deus e Jesus. Provocaram. Olha só, disseram que com Jesus o jugo é mais leve. E aí quiseram prova. Prova então que se eu carregar aqui um saco de cimento de 50 quilos, ele vai ficar mais leve se eu acreditar em Jesus. Aí a professora, que era a Anete Guimarães, interviu aí na situação, e aí eles lançaram o desafio à professora, que defendeu Jesus. Falou, olha, não é bem assim e tal, né? Então tá, professora, prova pra gente então que realmente 50 quilos aí vai ficar mais leve se eu acreditar em Jesus. E deram 2 semanas para ela provar para eles. Isso rapidamente se espalhou pela universidade e aí virou um grande alvoroço. Será que a professora vai conseguir provar? Foi passando o tempo e nada vinha na cabeça dela, né, que conseguisse algo de referência para provar para eles que aquilo era uma verdade, porque ela acreditava em Jesus e que tudo que ele tinha dito realmente era verdade. Aí ela foi assistir a uma aula de neurologia com um médico, e aí ele começou a explicar esse sistema de informações que passam para o cérebro, porque tem pessoas que sentem mais dor e tem outras que não. Como é que isso acontecia? E aí, fisiologicamente, essas informações eles descobriram que estavam muito relacionadas a como a pessoa enxergava a vida, as crenças dela.
essas informações passavam de forma diferente. E aí deu estado nela, é isso. Quando você tem fé, né, que aí até surgiram algumas brincadeirinhas, alguns pontozinhos, né? Mas vale o fé no pau da barca, que é o quê? Se a pessoa acredita em algo, ela movimenta forças dentro dela que a fazem curar. É o placebo, né? Você pode dar o remédio para os dois, um não tem substância, mas de repente o outro que não tem substância cura também. Mas como é que isso aconteceu? Aconteceu porque a mente dele gerou a cura, por acreditar que aquilo era a cura. E essa é a mecânica. Quando você... Aí volta lá, o significado. Né? Quando você está dando significado, você está desenvolvendo uma crença em você mesmo, de que realmente pode realizar algo. E aí a sua mente responde de forma diferente. E aí ela levou isso para o grupo, né? E mostrou que realmente é fraca e tem muita força. E aí o outro grandão pode não ser tão resistente. Por quê? É a mente dele que está gerando aquela força. Tem todo um mecanismo ali de crença, de vontade, de determinação que faz. Ela até levantou que há situações dramáticas em que mães conseguem uma força tremenda para libertar um filho de algo. Né? Uma pessoa, você olha assim, franzina, de repente ela demonstra uma força enorme. De onde vem aquela força? Que é a força da alma. Que quando a gente está desenvolvendo essa mecânica, você abre um canal mais intenso de comunicação com o seu eu superior, né? O seu espírito em si. Porque essa matéria aqui, ela é só um pedacinho da sua potencialidade. Né? Sua potencialidade toda, ela está meio que encapsulada. A nossa mente física, ela vai... é como um conta-gota, ela está ali, mas quando você passa a movimentar forças mais, né, de intensidade maior, essa comunicação vai se abrindo, e aí você recebe mais informações, mais intuição, a sua comunicação de ajuda com o mundo espiritual também melhora, porque você está entrando numa sintonia melhor. Olha quanta coisa a gente movimenta nisso. Deixa eu dar o próximo aqui. Aí tem as crenças, né? Tem uma passagem que Jesus fala que a felicidade não é deste mundo. E isso gerou muita confusão ao longo dos séculos, né? Martírio, pessoas se martirizando, né? E se ferem, andam até sangrar, sobem escadaria de joelho, tudo numa interpretação de que elas acham que precisam, não, tem que sofrer, tem que pagar meus pecados sofrendo. E isso é uma distorção da realidade. Não é isso que querem da gente, né? Não é a destruição do nosso corpo físico, né? Uma tortura desnecessária. Vamos analisar bem isso. Será que realmente não podemos ser felizes aqui? Porque em outra passagem ele diz o contrário. Peça a Deus o que você pedir, Ele dará. Então está contradizendo. Vamos analisar. Meu reino do céu não é deste mundo. Isso foi, aliás, uma grande confusão que Judas fez, né? Quando Jesus falava do reino dele, ele estava se referindo ao reino real, né? O reino espiritual, não ao reino da matéria. A César o que é de César. Mas Judas achou que não, que era, na verdade, o reino seria ali, né? Que eles venceriam Roma e pela guerra, e Jesus seria o rei dos reis. Uma pequena confusão, né?
nas intenções de Jesus. Na verdade, Jesus estava falando do reino interior, o reino de Deus dentro de cada um. E é esse que ninguém pode tirar da gente. Quando você encontra essa divindade dentro de você. Dentro de você, na verdade, quando você entende que você não está separado de Deus. Você faz parte dele. Você e ele são um só. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, que eu fiz, vocês podem fazer também. Ele não cria distinção. Ele nunca se colocou como, eu sou o filho de Deus, o único primogênito. Ele nunca falou isso. Não. Meu pai é o pai de vocês, né? Tudo que eu posso, tudo que eu fiz, vocês já podem fazer mais do que eu fiz. Ele dá o poder a cada um de entender a sua divindade. Mas só que a porta é estreita. A gente não quer se desapegar do mundo material, das sensações fisiológicas, para poder passar por essa porta que só vai carregar o que realmente é real, que é a nossa essência, a nossa divindade, o amor puro que a gente precisa alcançar para passar por ela. Toda a alegoria, né, não vai passar por essa porta. A alegoria é só para contar a história, né? São as personalidades que a gente vive. A gente não tem que se apegar a elas, nem a de ninguém. Cada um que está aqui está vivenciando um momento, criou a sua personalidade para poder vivenciar suas provas, interagir com os outros, mas não somos donos uns dos outros. Somos donos apenas, única e exclusivamente, das nossas atitudes e das consequências que elas vão gerar. E isso que a gente tem que ter em mente, para realmente entender o que é ser feliz. A cada um será dado conforme a sua obra. Quando você entender realmente o que é isso, você vai entender a mecânica de causa e efeito, né? E aí se tornará dono do seu próprio destino, porque você vai agir de forma consciente. Agora a gente vai entrar um pouquinho pela mitologia. Entender um pouquinho como essa mecânica de escola, né? A gente escuta muito falar que os mundos são escolas. A Terra, uma escola primitiva, né? É a escola do amor, aonde a gente está passando do entendimento do amor instintivo para o amor verdadeiro, incondicional por todos os seres. Daí a gente vai de um ponto que é o amor egocêntrico, onde você está gerando ali o seu mundo, até encontrar o amor humanitário, que é por toda a humanidade, como Jesus. Tá? E aí, ao longo das civilizações, né, que já passaram por aqui, você vê que a escola Terra, ela tem ciclos, né? Vem uma civilização, ela vai, atinge o seu apogeu, depois entra em decadência e desaparece, e uma nova surge. E isso a Terra já vivenciou muitas vezes. Mas todas tiveram os ensinamentos, né? Para crescimento, as escolas. Então, alguns ficaram aí até hoje. E os antigos sábios, né, sabem que o homem adora histórias, adora mitologia. E a mitologia serve como aquela pintura que passa um conhecimento que vai vencendo o tempo, né? E às vezes o conceito distorce aqui e ali, mas a essência do conhecimento está ali. Trouxe só dois que vem aí dos gregos, né? Daquela área ali, trouxe muito conhecimento para a humanidade. Muitos sábios reencarnaram ali e deixaram aí na mitologia muito conhecimento para a alma humana, né? Os seus dramas, as suas batalhas, a batalha dos deuses. E aí tem o Hércules,
O Hércules que representa a alma humana encarnada em busca da sua eternidade, da vitória, que são seus 12 trabalhos, que são as vitórias que ele precisa ir batalhando para conseguir o próximo passo na sua jornada. Quando ele consegue a batalha do vencer os 12 trabalhos, conquista novamente a sua eternidade. Que significa o quê? A gente vem no ciclo de encarnação e vai reencarnando. E cada uma tem as suas batalhas, né? A gente precisa desenvolver os aspectos do amor, aprender a perdoar, aprender a vencer os instintos. Então, esses 12 trabalhos, se a gente olhar com cuidado, você vai ver que cada imagem que foi criada ali está ligada a um sentimento que precisamos trabalhar. Tem o touro de Creta, que está muito relacionado à questão do instinto sexual, né, que o Hércules só vence se ele consegue pegar o touro e tirar da água, que é o que? Quando ele consegue vencer toda aquela potência dele e ele consegue dominar e colocar fora da água, que é o movimento fluídico da matéria, e entrega isso a Deus, ele domina e passa a não agir mais apenas por instinto. Ele age agora com amor, com controle daquela situação que está em nós, mas ele tem um controle, não age mais de forma descabida. Acho que eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, a captura das éguas antropófagas representa, né, é um momento que as éguas criadas pelo Dionísio, deus da guerra, escapam e passam a devorar os homens de uma comunidade. Hércules é convocado a capturar essas éguas e levar até o santuário para serem domadas. Ele vai lá e convida para ir com ele seu melhor amigo, que é o Abderes. Abderes vai junto, os dois rapidamente capturam, e aí Hércules tem aquele momento de soberba. Foi muito fácil capturar essas éguas. Abderes, pega ela e leva lá no santuário lá, que eu vou descansar agora do meu trabalho. E aí Abderes vai lá, começa a carregar, só que Abderes não é o Hércules. As éguas se revoltam novamente e acabam matando ele. E aí Hércules tem que refazer todo o trabalho com a dor de ter perdido o amigo. Ele vai, captura as éguas novamente e leva até o santuário. Chegando lá, o sábio recebe. Muito bem, Hércules, você cumpriu o seu trabalho. Porém, teve um porém, que foi a entrega desse trabalho para uma outra pessoa. O Abderes aí nessa história representa o nosso ego, a nossa personalidade, o nosso instinto material. Quando Hércules, que representa a alma humana, entrega o trabalho à personalidade instintiva, material, ela não tem força. Somente os dois juntos podem realizar o trabalho de captura dessas éguas, que representam, na verdade, o pensamento descontrolado, instintivo, que se reproduzem sem parar se você entra num processo de guerra, que uma pessoa que se entrega ao pensamento guerreiro, do deus Dionísio, passa a encontrar em tudo motivos para guerrear. Todos estão contra ele, todos estão conspirando contra ele. E aí isso passa a virar fantasmas e ele vai se reproduzindo. Somente quando esses pensamentos são capturados e entregues ao santuário, que é o que? Quando você fala, opa, por que eu estou pensando dessa forma? Não, deixa eu buscar realmente a verdadeira orientação, o verdadeiro pensamento, que é o da entrega a Deus, que é o da oração, que é a busca da prece, o de não agir de forma instintiva, passional, que é onde gera as desgraças. Quando você age de forma passional, você não está pensando, não está analisando. Quando você para, deixa eu frear esses pensamentos aqui, deixa eu entrar em prece, entrar em oração para saber como vou agir.
você controla o pensamento guerreiro e não vai agir de forma agressiva, não vai guerrear com ninguém. Você vai entender que precisa agora controlar e entrar no novo patamar de controle. E aí, o outro ali do lado, que é o unicórnio branco alado, representa isso também. Quando você tem a força da matéria em você, mas quando você encontra o seu pensamento na unidade, quando você foca esse pensamento no um, que é o Deus, que é o todo, na unidade, você tira o peso dessa matéria, você ganha asas e purifica essa matéria, que é o branco, né? Você consegue levar os seus instintos, sua vida material da forma para onde você quiser, porque você agora está com controle dos seus pensamentos, você está com controle do seu pensamento na unidade, você entende que está aqui encarnado, mas que você está ligado a Deus, que precisa controlar e seguir em frente com esse controle de todas as coisas instintivas. E aí a gente consegue que não precisa mais encarnar. Você se libertou do mundo material. Você controlou todos os mecanismos de evolução do plano físico. Você passa a ter o pensamento purificado e entende realmente o que é amor. E aí você pode voar para onde você quiser. Você está livre. Deu para compreender? É muita coisa, né? Querem perguntar alguma coisa antes de eu seguir para essa parte mais científica? Sim. O unicórnio? Então, deu uma voada? Ela está voando. O unicórnio representa o cavalo, né? O cavalo representa o quê? Força, instinto, né? A virilidade da matéria. Branco é o cavalo santificado, a força, né? Virilidade purificada. Como ela é purificada? O seu unicórnio representa o pensamento direcionado a Deus, na unidade, né? Que representa o seu chifre saindo do seu chakra coronário, do seu pensamento, em direção a Deus. Quando você coloca os seus instintos, tem esse pensamento, entendendo que Deus é a unidade, você ganha asas. Sua matéria, sua virilidade, seu controle fisiológico está livre da condição fisiológica. Você não anda mais de forma desgovernada, como um cavalo selvagem. Ele agora é um cavalo controlado. Ele está livre, ele não precisa mais ficar no chão. Ele voa para onde ele quiser. Está livre da matéria. Ele controla isso. Ele pode reencarnar novamente, mas não está preso mais. É um Chico Xavier, né? É um Gandhi, que não casam, não estão presos mais à questão das necessidades fisiológicas. Eles vivem em prol da sua missão, do seu trabalho, do seu amor pela humanidade. São verdadeiros unicórnios livres da matéria, purificados já com seu pensamento na unidade, e podem ir aonde quiser, e sabem que não vão se contaminar pela matéria. Podem ter, né, aqueles momentos naturais, né? Nós estamos reencarnados, vamos passar por todas aquelas situações, né? Dizem que Jesus, a maior dor para Jesus foi o processo para ele reencarnar. Por quê? Imagina um espírito que já está muito, milênios distante da matéria, né? Agora imagina criar um corpo de carne novamente primitivo. Pensaram como é que deve ser esse processo? Lembra que eu falei da questão do pensamento, daquela velocidade do pensamento que vai gerar a matéria física? Olha aí. Agora imagina um pensamento que está com uma velocidade de 500 milhões de luz.
começar a vibrar no nosso padrão material. Imagina como é que deve ter sido difícil para Jesus rebaixar seu padrão vibratório até conseguir criar um corpo para reencarnar aqui. Isso foi o mais dolorido para ele, porque ele tem que reduzir o pensamento. Então ele tem que rememorar suas vidas materiais, sentimentos que ele já não tem. Ele tem que despertar, mergulhar, para fazer com que o seu pensamento vá reduzindo o processo, né? Até conseguir. É como obrigar você a mergulhar lá no rio Tietê sem roupa. Olha o sacrifício que ele fez por nós. E aí, ele não conseguiria ficar muito tempo, não conseguiria ter uma vida longa. O corpo dele já não aguentava mais a vibração, né? Tinha momentos em que o sangue saía pelos poros, aquela pressão toda. É como se o corpo é um sol querendo rachar. Chegando esse momento, quando ele teve que vivenciar aquela situação toda para perpetuar o conhecimento, né? E fazer com que a gente hoje conseguisse ter esse conhecimento na humanidade. Olha como é importante a gente entender a real missão de Jesus, né? O real salvamento que ele traz para a gente, que não é o da crença, né, dele ser Deus. Ele é porque nós somos também, né? Mas não é o Deus encarnado. É um ser que atingiu um nível de evolução muito grande, ajuda na nossa evolução, né? Nos coordena a evolução, e que quer que a gente cresça também, né? Como crianças ainda, dê o próximo passo, vá crescendo, vai entendendo essa mecânica, para que a gente possa realmente auxiliar no universo a criação divina, com as nossas atitudes, fazendo com que o homem vá cada vez mais se libertando dessas dores, né? Desse sofrimento, dessa agressividade toda que vem da ilusão, de controle, de uma falsa felicidade momentânea. Perguntas? Já conhece isso aqui um pouquinho, né? Teve até um filme aí, alguns anos atrás, trabalhando esse tema também, né? O efeito borboleta. Aí vou falar um pouquinho da lei de ressonância, tá? Por que continuamos recriando a mesma realidade? Por que continuamos tendo os mesmos relacionamentos, os mesmos empregos repetidamente? É possível estarmos tão condicionados à nossa rotina, à forma como criam nossas vidas, que compramos a ideia de que não temos controle algum? Essas são as questões que os cientistas levantaram. Lembra do sapo? É aquela rotina que a gente acredita que tem o controle, se acomoda, e aí a gente vai repetindo, repetindo, repetindo e estaciona. Aí tem que vir o estímulo da dor para te tirar do lugar e você continua a seguir em frente. O efeito borboleta, né, vai nos dar o controle da situação quando você entender como é que ele funciona. A lei da ressonância. Cada ato nosso, né, eles usaram a borboleta para dizer assim: olha, bater de asas dessa borboleta vai gerar lá no Japão um furacão. Vai dizer, como? Pela lei de ressonância. O que isso significa? Que a minha atitude aqui, agora, ela vai gerar uma guerra lá fora, se for uma atitude guerreira.
a coletividade, né, ela tem um pensamento coletivo, uma egrégora. E assim nós temos, aqui dentro desse ambiente, um ambiente agradável. Porque a aura coletiva aqui, a soma dos nossos pensamentos, está criando uma egrégora que é uma massa energética. Todo mundo está feliz, está em oração, está em paz, né? Então você entra aqui, deixa eu respirar um pouquinho de paz, né? Tem espíritos trabalhando aqui, disseminando bons fluidos, trabalhando a cura, né, das nossas doenças, aproveitando esse momento que nós estamos num outro patamar de vibração mental para auxiliar a gente também com os fluidos que lá fora a gente não conseguiria absorver, né? Mas como aqui que estamos dentro desse ambiente confortável, seguro, né, que remete à paz, Jesus, isso tudo faz com que a nossa mente, assim como você entra numa igreja, né, onde você tiver paz, aquela energia ambiental, ela vai se criando uma massa. E a gente cria sintonia com isso. Isso explica muitas coisas, como por exemplo, Nossa Senhora aparece aqui. E aí começam a vir as pessoas. A imagem, né? Aquela Nossa Senhora foi tirada, que escureceu a madeira, e aí criou toda uma mecânica em cima daquilo ali, né? E as pessoas vêm, peregrinam, fazem todo um processo para adorar aquela imagem que consideram santa. E aí, pessoas tocam nela e ficam curadas. É a imagem que está curando? Sabemos que não, né? Sabemos que não podemos nem idolatrar uma imagem, porque ali não tem o poder necessário. Mas aconteceu a cura, e aí? Aí vai entrar toda a mecânica quântica. Quando a crença das pessoas que aquilo ali, Nossa Senhora esteve aqui, e aí as pessoas passam a vir e a projetar seu pensamento, sua onda mental naquele objeto, né? Ou naquela caverna, naquele ambiente, e ela vai projetando, milhares de pessoas projetando aquele pensamento. O que aquilo se torna? Um gerador, uma pilha de potência energética, somado do pensamento, da oração, da entrega, da fé de milhares de pessoas, como no Círio de Nazaré, aquela corda ali, e as pessoas querem tocar naquela corda, mas é um fio energético, uma pilha de milhares de pessoas tocando ali. E aí, se a pessoa está, né, em fé, conectada com aquele momento de graça, ela está no outro padrão vibratório, e aí ela toca ali, recebe aquela descarga energética que vai reestruturar a sua mecânica quântica, e aí ela pode alcançar a cura. Mas não é o objeto, é toda essa mecânica energética que está ali acontecendo da fé. A fé é a principal mecânica que está agindo aí. E é isso que a gente... E também, nesse caso, o merecimento de cada um desses espíritos. O momento de ela estar vivenciando aquilo, né? Não é todo mundo que toca na corda que vai alcançar. Mas nem Jesus conseguiu curar todos, né? Porque cada um tinha. E esse é outro entendimento que nós precisamos ter. A doença que está ali, né? Aquela situação ali, será que ela não é o remédio da nossa alma? Ela está ali para te curar de algo muito pior à frente? E se for tirado de você, você vai tirar o remédio, e aí você vai ficar doente e vai ter o problema à frente. Então, entender tudo isso como realmente, não estou aqui, mas se Deus achar que eu estou num momento de me libertar disso, que seja. Aí você está entregando a Ele lá em cima aquele momento. É que às vezes não é o que queremos, e sim o que precisamos. Precisamos às vezes.
Então, tudo isso tem que estar em todas as situações, né? Seja tomando um passe magnético. Tem pessoas que podem se curar com um passe magnético, porque ela está naquela situação, naquela mecânica, de receber aquela energia, de estar no momento necessário para despertar coisas dentro dela que vão auxiliar ela no crescimento. Então, o efeito borboleta, né, ele está interligado a essa ressonância. A sua atitude aqui vai gerar ondas de energia que vão provocar reações. Está tudo interligado nessa mecânica, nessa rede de energia. Por que é chamado de borboleta? É apenas uma referência. A borboleta por quê? Porque é a delicadeza, é um bater de asas tão suave. E aí pegaram esses para refletir o quê? Que um pensamento às vezes tão despercebido, tão insignificativo às vezes para você, mas pode ter consequências graves lá na frente. Que representa que a atitude impensada aqui, né? Eu vou... Deixa eu pensar em algo assim, que a gente faz despercebido. Caiu uma vassoura aqui. Depois eu pego e vou embora. Aí vem aquela outra pessoa ali, não vê a vassoura e pum, tomba e quebra o braço. O seu ato despercebido de deixar para depois a solução daquele problema gerou a quebra do braço da outra pessoa. Por isso ele simboliza a borboleta tão suave, tão delicada, provocando um furacão lá no Japão. Mostrando que as nossas atitudes, as menores que sejam, podem ter consequências graves se elas forem negligenciadas. Tá? E também, no caso, pegando o seu gancho, me perdoe, mas a borboleta também, porque ela é tão feinha e de repente ela vai se transformando com tudo isso que você colocou até agora, com as nossas descobertas, a gente vai chegando à plenitude do espírito. Por isso essa beleza também. Eu acho uma opinião minha, né? Aí você vem colocando até agora. Sim. Aqui. Aí só um outro conceito, que é a representação da borboleta mais espiritual, digamos assim. Que é a lagarta, né? Nossa, aqui a gente na matéria. Mas chega um momento que a gente precisa entrar num momento de introspecção, que é o casulo, né? Pensar, aquele momento que você está analisando, é o eremita, né? Está ali na sua, analisando suas atitudes para poder eclodir no mundo espiritual livre, né? De forma plena, né? Representa também o momento da morte, né? Que é o casulo ali, andou, o casulo, o corpo, e aí esse corpo se racha, e aí o espírito sai livre para poder retornar à sua vida real, né? Mas dentro da física é só esse conceito mesmo, tá? Da simplicidade dela, da suavidade dela, poder gerar um furacão lá no Japão, na representação dessa questionamento das nossas atitudes, mostrando que tudo está interligado. A nossa rede de ações geram consequências. Não só atitudes, os próprios pensamentos da gente. Né? Pensamentos. O dia que você tem tanto do positivo que cura, ele pode ser o negativo que mata. Né? Sim, a gente vai ver isso agora aqui. Permitir isso para o grupo que está em volta e todos tenham uma atitude negativa perante alguma coisa a partir de uma reverberação. Exatamente. Se a gente parar agora e analisar nosso Brasil, né? A soma de pensamentos agressivos que vai fazendo as pessoas perderem o controle e brigarem entre si, em família, brigando, sem pensar, né? Uma coisa. Olha como realmente o pensamento tem poder, né? E como a mídia sabe trabalhar o pensamento das pessoas, jogando umas contra as outras, né? Se você não está consciente e olha isso tudo, caramba,
você está brigando junto também. Então, quando você tem um controle, você olha a situação e fala, gente, para com isso. Isso não vai levar a nada. Não há, infelizmente, não há mocinhos ali. Há uma busca de poder ainda, infelizmente. E cabe a nós controlar isso, fiscalizar isso. Quem chegar lá, seja A ou B, somos nós que vamos ter que gerenciar isso. Porque eles, por eles mesmos, estamos ferrados. Agora você vai entender como o pensamento tem essa força. Até agora eu falei mais da parte das atitudes, das ações. Lei da atração. Há alguns anos atrás, foi lançado na mídia aí o famoso O Segredo. O livro O Segredo, todo mundo tinha que ler. Na verdade, ele só trabalha um conceito milenar, que é a lei da atração. Só que trabalharam ele de uma forma muito materialista. Se você quer ter aquele carro do ano, você precisa movimentar uma força de crença para poder atrair ele para a sua vida e ter aquele carro do ano. E aí tinha exercícios, de você pegar a foto do carro que você quer, recorta você, bota lá dentro e olha todo dia aquela foto. E as pessoas meio que na época ficaram meio assim mesmo. Funciona ou não funciona? Lei da ressonância. Se você realmente crê, e faz aquele exercício, você vai começar a criar uma energia, um padrão energético, que em determinado momento aquela situação pode vir até você se concretizar. Mas tem uma coisa: cuidado com aquilo que você deseja, porque aquilo realmente pode acontecer. E aí, de repente, o que você deseja não é o melhor para você. Pode ser o fruto da sua desgraça, da sua morte, aquele carrão que você quer te levar ao desencarne. Isso é a lei pensada de forma mental, sem conceito moral. A mecânica é simples. Ela entra dentro dessa mecânica de ressonância energética, da crença pura e simplesmente. Nosso magnetismo, vai impulsionar junto com o pensamento uma onda mental que vai ganhando força até aquilo ali vir para a sua vida acontecer. Mas quando você tem o conhecimento dessa lei, você passa a entender os conceitos de dizer: não, eu vou atrair sim para a minha vida, mas aquilo que Deus acredita que é o melhor para mim. Eu vou entregar a Ele que vem aquilo que eu necessito, para que você tenha uma segurança maior e não passe a agir em cima daquilo que você é passional, apegado. E aí, às vezes as pessoas desejam muito uma coisa e não conseguem realizar. E aí vai entrar uma outra situação. Geralmente temos uma névoa de pensamento positivo cobrindo a enorme massa de pensamento negativo. Já ouviram falar em pessoas que vivem numa nuvem cor-de-rosa? Pessoas que está muito popular no Face, no Instagram, Você olha aquelas fotos maravilhosas, estou feliz, estou isso, estou aquilo, a vida. Mas a vida da pessoa em si, às vezes não tem nada a ver com aquela felicidade aqui. Ela projeta uma nuvem, ilusória, e mostra para as pessoas assim, não, estou muito bem, estou muito feliz, tal. Mas na verdade o interior dela é uma montanha às vezes de depressão. Que às vezes, mas nossa, fulano se suicidou, mas ela não parecia tão bem, estava tudo tão bem, mas não estava nada bem. Era apenas uma camuflagem
né? Uma forma de esconder de si mesmo a satisfação com algum drama interno, alguma situação que ela não conseguiu resolver, não pediu ajuda para ninguém, ou simplesmente entrou em negação e acaba cometendo o pior ato, que é a fuga da prova, né? Isso acontece muito no nosso querer também. Ah não, eu quero ir no centro, fazer caridade, assim, quero estudar. Mas aí vem um obstáculo, vem a preguiça, vem uma outra situação e você, eu vou deixar para amanhã. Não, semana que vem. E assim a gente vai empurrando com a barriga, porque na verdade nós somos ainda uma massa negativa, né? Ainda com pouca atitude positiva de realmente realizar as coisas que queremos realizar. E a gente precisa, para atrair esse movimento para a nossa vida, voltar lá atrás no engajamento, né? Significado e no sentir prazer. Que isso que vai te dar a mecânica de vencer essa massa negativa e as coisas que vão te trazer evolução, paz e alegria às vezes. Os obsessores estão aí trabalhando, segurando o nosso pé, né? E a gente tem que enfrentar com as nossas próprias ferramentas, atitudes, decisões e seguir em frente. Não deixar que aquela massa seja apenas poxa, eu li um livro, chorei tanto, fiquei, eu vou estudar. E aí daqui a pouco já viu a notícia, já desviou o pensamento, já esqueceu e já foi. E aí a gente vai continuando aquele mesmo, um sapo lá parado no meio da estrada esperando passar o carro. Você já deve ter ouvido falar no Masaru Emoto. Há alguns anos ele teve uma ideia, né? Vou fotografar o cristal da água. Mas será que o cristal da água ele é influenciado por outras coisas? Como música, como pensamento, palavras? E aí ele começou a fotografar pequenos, botava lá num potinho, amor, gratidão. Outros, ele pegava uma caixinha de som, deixava lá 24 horas tocando uma Ave Maria, uma música clássica, um heavy metal, a voz de Maria Teresa de Calcutá, de Hitler. Ia fotografando os cristais congelados dessas águas. E aí ele percebeu um padrão. Cada estímulo fazia com que aquele cristal se congelasse de uma forma diferente. Aí, opa, tem alguma coisa aí. E aí ele começou a fazer vários experimentos. E aí surgiu, tem um livro, Mensagens da Água. Ali são apenas cristais de neve, né? Só para a gente ter uma referência de como são esses cristais de água congelados na natureza. E observamos que mesmo na natureza, eles têm padrões diferentes, né? São lindos, mas têm formas diferentes. Talvez isso represente a energia de cada local que esteja caindo ali. Bom, aí são as experiências já que ele começou a realizar. A primeira imagem na 1 é a água não tratada, tá? O 2, ele colocou amor e afeto. E o 3, gratidão. Olha que imagens, né, de cristais bonitas, radiosas, de formas perfeitas. Aqui embaixo ele já colocou os aspectos negativos. A primeira ali, você me enoja, eu vou te matar. Ficava repetindo, alguém no estado de raiva, brigando, repetindo essa frase, e aí ele congelou essa água. Parece até a lama ali. A 2 é a voz de Adolf Hitler. Essa bola negra aqui.
O 3 é a Madre Teresa de Calcutá. Olha como muda a forma já, uma forma luminosa, né, de amor, de caridade que ela representava. E é bem semelhante a de cima, porque É, não é gratidão, a de amor, amor e a fé. Ela leva muito de amor e a fé. Não, você não vê, não é uma forma. Exato. Estrela, No YouTube vocês podem ver vídeos, tem várias imagens, fotos, né, dessa pesquisa. Isso aqui representa o quê? Um avanço muito grande para entender a nossa mecânica. Nós somos água praticamente. O nosso padrão mental, aquilo que nós falamos, acreditamos, temos crença, cria o nosso corpo, cria saúde ou doença. Porque se você tem uma explosão de raiva, olha o que acontece com as suas células de água no corpo. Se você tem uma explosão de amor, olha quanto elas se transformam. Somos nós, nosso padrão mental. Isso é pura energia. E a água, né, como elemento base, neutro, ela é plástica, né, ela absorve facilmente todos esses elementos. Então, como é importante a gente começar a pensar nisso e vigiar o nosso padrão mental para encontrar um padrão de estabilidade emocional que gere em você paz, que gere felicidade, o equilíbrio necessário, indiferente à situação que você esteja vivendo. A situação não importa. O que importa é como você vai lidar com ela. Eu trouxe aqui uma experiência para vocês, mas acho que eu vou fazer depois que eu encerrar os slides, para vocês poderem ver um pouquinho de que a energia é e como o nosso pensamento modifica a matéria. Mas aí eu vou fazer daqui a pouquinho. Cada um é cada um, né? A gente, para estar feliz, precisamos ter a aceitação de quem somos e não querer ser o outro, e não querer entrar no padrão do outro, né? Quando você acha que tem que estar na forma que o outro acha que é ideal, gera sofrimento. Não que não devemos cuidar da nossa saúde, né? Isso faz parte. A gente tem que aprender também a parar de nos sabotar. A gente se sabota muito. Mas a gente não tem que viver em perspectiva do que o outro é. Acho que é felicidade para o outro. Respeitar o que é, cada um é dentro de si. E aí sim, identificando isso, a gente vai trabalhando para ir melhorando, né? Se engajar, melhorar a saúde, melhorar a nossa alimentação, melhorar tudo. Para isso nos dá também felicidade a nível de conforto físico, cuidar do nosso corpo, né? Aí são as bases da nossa felicidade. Ela é o U, né? A curva da felicidade. Quando a gente, criança, começa ali, tudo é alegria, tudo tá bom, a gente não se apega aos problemas. Mesmo que vivenciamos dramas, as crianças não se aprendem com isso. Aí começa a vir a adolescência e maturidade. E aí aquela pressão de estabilidade, de querer, né, se estabilizar e encontrar no mundo, dar sustento à sua família, vai gerar uma certa pressão psicológica. E aí a gente volta a encontrar novamente a felicidade quando a gente vai entrando numa certa maturidade e, caramba, por que eu deixei, né, tantas coisas acontecerem daquela forma, e vai se desapegando e vai voltando a ser criança, né? Quando a terceira idade se torna
realmente proveitosa. Quando você pode voltar a fazer as coisas que você quer, de forma mais livre, de forma... já vivi minha vida, já trabalhei, estou aposentado, vou curtir. E aí há uma relativa felicidade também nessa etapa. Pena que no Brasil a gente não consegue muito, viver como deveria ser a terceira idade, com tantos problemas que nós enfrentamos aí. Mas o ideal é que ela seja assim. Bom, e aí a gente vai se aproximando aqui do nosso bolo. A felicidade é como um bolo. Cada um precisa fazer o seu. E aí tem uma receita, Cada um precisa aí colocar nesse bolo para ele realmente ser feliz. O que a gente poderia colocar nesse bolo aí? Depois de tudo que vocês ouviram, quais seriam os ingredientes necessários para fazer esse bolo crescer? Uma colher de chá de carinho, compreensão, O que a gente é sem carinho, sem atenção, sem dar ao outro um pouco do nosso afeto, do nosso toque, A gente precisa tanto de toque, de carinho, e as pessoas estão tão distantes, Agora tudo virou assédio, tudo virou politicamente incorreto, uma pressão danada. O perdão eu colocaria aí, acho que umas 2 xícaras ou 3 nesse bolo. A paciência, Paciência. O perdão eu colocaria umas 2 ou 3, porque a gente precisa se perdoar, porque a gente se culpa e se tortura muito de muitas situações. Respeito. Precisamos de respeito. Respeito eu colocaria aí, acho que uns 2 copos também. Porque sem respeito... Não. As coisas... Porque você precisa respeitar o que o outro é. As opções, escolhas do outro. E não querer moldá-lo dentro daquilo que você acha que é o seu certo, Então, o respeito aí é a base. Precisa de muito desse bolo. Uma lata de solidariedade. 3 colheres de empatia, bom humor, humildade, muitas colheres de humildade. Esperança é muito. Esperança tem que ser aí uns 5 copos para poder. Gratidão, bastante também. Gratidão pode ser um recheio desse bolo, porque sem gratidão, a fé é fermento. Não, o fermento não é a fé, não. É o amor. Deixa eu ver. Não, a fé pode ser o fermento, sim. Realmente a fé vai fazer ele crescer. A gente precisa ter muita fé, Que é aquela mecânica da crença, da força, para fazer ele crescer. E aí tem um ingrediente secreto ali. Que a gente precisa de 1 tonelada desse ingrediente secreto para fazer esse bolo realmente dar certo. Porque sem esse ingrediente, todos os outros vão se perder e o bolo vai murchar. Amor. Amor incondicional. O ingrediente que Paulo de Tarso descreve tão bem na sua carta. E também a gente sobre como tiver um pouquinho de amor. Se eu não saber sobre amar, sem difícil distribuir esse respeito, essa carinho. Sem entender o que realmente é amor, a gente não consegue usar os outros ingredientes.
ele é um ingrediente que é a base de tudo. Que Jesus batalha com a gente, que Ele fala muito intensamente. E essa questão da carta de Paulo, mostrando que você pode ter dinheiro, poder, conhecimento, falar todas as línguas materiais, espirituais, ser um mago, ser isso, ser aquilo, nada vai, é tudo vazio. Então, sem amor, a compreensão real do amor, tá? É aquele amor que não cobra, né? É o amor que dá sem querer receber, que é livre, que liberta e compreende. Esse é o amor real, que a gente está engatinhando, mas somente Ele pode dar a felicidade real a todos nós, que não é deste mundo, como Jesus fala. Esse amor é aquele amor puro e divino, que a gente encontra, ama o outro pelo que o outro é, não pelo que ele está sendo, né, de forma temporária na matéria. Seja ele um criminoso cruel ou um Chico Xavier. O amor tem que ser o mesmo, né? O mesmo patamar para os dois. É claro que a gente ainda está distante de compreender a real forma disso, né? Isso aí é uma utopia. Como uma pessoa faz isso, faz aquilo, e aí você tem que amá-la? Sim, porque ela está naquele momento. Mas nós podemos já ter feito coisas iguais ou até piores, né? Nós temos uma longa jornada e estamos hoje aqui num patamar de evolução que talvez a gente já não faça mais muitas coisas ruins, mas vai ter sempre aquela coisinha ali que, né, ainda tem aquela vírgula no nosso crescimento. Estamos no mundo da matéria. Se a gente está aqui encarnada, porque temos vínculo ainda com as sombras que nos prende aqui. Está no processo de iluminar para poder não ter mais sombra. E aí é uma longa história ainda, mas que a gente tem que trabalhar, se engajar, continuar dando significado, que é o nosso crescimento. O significado real é: eu preciso aprender e realizar o que é o amor incondicional. Esse é o nosso significado real. Que nós, quando conseguimos dar isso à nossa vida, nossas atitudes serão moldadas por por esse ideal. E aí sentiremos alegria e prazer ao auxiliar as pessoas a encontrarem essa paz que a gente já vai ter alcançado quando entender isso. E aí a gente vai trabalhando, auxiliando, e Jesus precisa de muitos trabalhadores para conseguir, né, fazer com que a Terra dê o próximo passo na sua evolução. E trabalhadores da última hora, estamos aqui porque já erramos muito e precisamos agora arregaçar a manga e auxiliar esse processo, consertar os erros do passado, dissolver preconceitos, sombras, barreiras, todas as barreiras que sejam colocadas contra o amor incondicional por todos os seres. Que aí vai estar o respeito, que vai entrar toda a compreensão, o carinho, o apoio que devemos ter para com o outro. Seja feliz, né? O universo é infinito. Deus criou para nós, para a nossa evolução. Que possamos ampliar nossa mente, a fim de compreender tudo que nos deixa infeliz é pequeno demais para consumir nossa energia quando comparado à grandeza de Deus. Tá?
É tudo muito pequeno, tudo muito rápido, tudo muito temporal, diante dessa grandeza, dessa força que temos aqui. E aí eu acabei. Aí são as referências, onde eu fui buscar um pouquinho dessas informações, e o resto é a experiência de vida, vivência, né, as experiências que a gente vai tendo, e a gente vai... Foi a forma que eu encontrei para dar significado à minha vida. Viver as experiências, buscar entendê-las, buscar o conhecimento, transformar em sabedoria, e aí buscar passar isso para frente. Porque se você tranca a sua experiência, é um tesouro guardado empoeirado, né? Quando você tira a candeia debaixo da mesa e bota em cima, você ajuda as outras pessoas a buscar a sua luz e a sua paz também. Cada um dentro da sua história, da sua jornada, mas a gente